Chamo agora aqui ao palco para o substituir o meu amigo Albino Ferreira Bárbara. Bom, meus senhores, podemos sentar, claro que sim. Duas palavrinhas para dizer aquilo que vai na alma. Uma, porque estou de saída enquanto Presidente da Direção, penso que vou ser extremamente bem substituído, e outra, porque assumo estas funções, porque também tive aqui um grande presidente, que indiscutivelmente foi José Manuel Martins Almeida. Eu gostaria de dizer duas palavras, se calhar vou demorar um bocadinho, mas vou pedir desculpa por isso mesmo, porque realmente estou de saída e estou de entrada, estou com um pé e com o outro, e dizer-vos que foi uma honra, durante 20 anos, estar na direção do Centro Cultural da Guarda e olhar para aqui e ver o vice-presidente que entrou comigo, Jerónimo Cantilho, a quem agradeço a amizade sempre que tivemos. Ver o outro vice-presidente, José Prata, sinceramente, enche-me de orgulho. E de todos eles, só há 3 presidentes que já estão vivos nesta caminhada de 63 anos. Um é o Dr. Lopes Craveiro, como sabem, não sai de casa. O outro é a doutora Saudade, que não pode estar presente. E eu, felizmente, ainda fui. Falar da história destes 20 anos que estive por cá é extremamente importante. Foi um processo de continuidade. Foi o respeito que houve pela história do Centro, por aquilo que o Centro foi, e nós sabemos perfeitamente que as nossas associações, uma associação que foi criada em 1963, e 62, desculpem, dia 17 de novembro de 1962, tiveram, na altura, tinham uma conotação muito ligada ao antigo regime. Veio o 25 de Abril e nós sabemos que, efetivamente, no 25 de Abril houve um abanão muito grande nas associações e muitas delas desapareceram praticamente. O Centro Cultural, felizmente, teve homens e mulheres que aguentaram o abanão do período revolucionário, do PREC, em 1975, e o Centro Cultural manteve-se. Grandes homens e grandes mulheres que aqui estavam, que nos permitiram chegar até este ponto. E por isso mesmo, dizer-vos que esta história toda, que vem de longe, que vem desde o tempo do Cónigo Sanches de Carvalho, que foi o primeiro Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Virgílio de Carvalho, que foi o primeiro Presidente da Direção, que era veterinário municipal, para quem não sabe, e o Cónigo Sanches de Carvalho, muitos de nós ainda o conhecemos, que foi durante quase 50 anos diretor do Jornal A Guarda. Desde esses homens até chegarmos aqui, percorremos um longo caminho. E dizer-vos que a primeira valência foi o Orfeão. O Orfeão, que teve aqui 3 maestros, tem neste momento o 4º. Foi o Padre Giada Pinto, que todos nós conhecemos. Foi o Padre Bernardo Terreira de Nascimento, que musicou e bem a Balada da Neve. Ainda hoje a temos para poder cantar. Tivemos aqui o Gustavo Humberto Delgado, e depois do Gustavo Humberto Delgado temos agora o Luís Serra. São 63 anos de vida do nosso Orfeão. 63 anos. Não são dois dias. Se fizermos uma média,
dá quase 16 anos por cada maestro. Mas como este Luís Serra só cá está há 3, portanto os outros tiveram praticamente 20 anos cada um. Dizer-vos que depois destes 63 anos do Orfeão, passamos para o Rancho Folclórico, que foi criado em 1967 e completa agora 60 anos de vida. Portanto, também temos o Rancho Folclórico com 60 anos. Já está velhinho, mas está aí para se recomendar. E depois temos o Conjunto Rosinha, que nasceu precisamente na época revolucionária, em 1975. Tem 50 anos de vida. E depois temos os vários conjuntos pop rock, que eu pus aqui para não me esquecer de todos, os Quiovas, os Neptunos, o pop rock, o CC5 e os 65 Estrelas, que felizmente estão ali. E, portanto, também, ao longo destes anos, tivemos sempre conjuntos pop rock, efetivamente, aqui no Centro Cultural. E depois temos o coral sénior, o coro sénior, que foi rebatizado como Canto à Tradição, em que agradecemos também à maestrina Andréa Soares, que são os mais velhos que aqui vêm nas manhãs para poderem cantar única e exclusivamente a música popular portuguesa, porque, felizmente, no Centro Cultural não entra aqui a pimbalhada. Aqui entra a música popular portuguesa, a preservação daquilo que, efetivamente, são os nossos usos, os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa forma de estar. Pensioneiro da Beira Baixa, Fernando Lopes Graça, enfim, podíamos estar aqui a dizer muitas coisas, mas é muito importante. E depois viramos a página, viramos para as nossas escolas de música. Neste momento, continuamos, já tivemos sopro, já tivemos todas as cordas, já tivemos bateria, mas neste momento, o que é que estamos a fazer? Apostamos nas cordas, apostamos nas teclas e apostamos na percussão. O João está ali, é o grande nosso professor de bateria. E, portanto, também as escolas vêm aqui. Nós não podemos receber nem mais um único aluno porque já não temos disponibilidade, nem temos onde os pôr. Portanto, de qualquer das maneiras, aquilo que nós estamos a fazer, penso que em termos de ensino estamos a fazer bem. Daí a procura que temos. E depois temos sempre o carinho efetivo que aquilo que são os nossos companheiros de ruta, ou seja, os nossos amigos que efetivamente nos acompanham nas associações. E eu agradeço aqui a presença, realmente, do Instituto Politécnico da Guarda, na presença dos 2 vice-presidentes. Eu agradeço-vos do fundo do coração. Ontem, quando telefonei ao professor Brigas, ele disse-me: mas eles vão lá estar. Fica descansado, eu não poderei estar, mas eles estão. E, portanto, naturalmente agradeço-vos. E como disse o Dr. Valbon, bem, nós temos de ter esta noção que temos de ter uma aproximação com o Instituto Politécnico da Guarda. Aliás, o Instituto tem de se aproximar da cidade como a cidade se tem de aproximar do Instituto. Se calhar, se há algumas, digamos, se há alguma pedra na engrenagem, às vezes não será só de um lado, se calhar sabe dos dois. E o Politécnico às vezes está lá muito longe e devia estar um bocadinho mais perto. E as associações também deviam estar mais perto e às vezes estão bem longe. Mas isso são recados para outros fins. E depois agradecer realmente à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, aqui na pessoa do seu Presidente, que temos sempre alguém que está do nosso lado, que é extremamente importante estar, porque não existe associativismo se efetivamente o poder local não o apoiar. E, portanto, também à Junta de Freguesia. E agradecer ao Bairro da Luz por estar aqui presente, agradecer ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, ao meu bairro que está aqui, agradecer às Lameirinhas, Sr. João, muito obrigado por ter vindo, agradecer ao Pedras Vivas aqui, que estão aqui também connosco, à Póvoa de Mileu, à Mensagem, agradecer ao CDC do Pinheiro, enfim, não sei se me esqueci de alguém, mas quero dizer que é muito importante que eles viessem aqui connosco, porque, no fundo, aquilo que nós defendemos é verdadeiramente o associativismo. E eu não me farto de falar sobre isso, porque o associativismo tem um cunho muito grande. Eu não defendo única e exclusivamente o Centro Cultural. Defendo o Centro Cultural, porque é a minha casa, mas depois defendo outra coisa que se chama associativismo. E aí defendo-os a todos, porque, no fundo, nós temos necessidade de nos saber interajudar no sentido de alguma forma, percebermos que, de alguma forma, às vezes há uns esquecimentos que não tem na cábula, mas já lá vamos.
eu iria falar do associativismo e dizer-vos que esta interajuda é extremamente importante. Isto porquê? Porque nós não podemos, de forma nenhuma, olhar para os nossos parceiros e, efetivamente, os nossos problemas do centro cultural são os problemas dos outros. O nosso problema da interioridade, quando falamos de uma forma maior, naturalmente, é o nosso problema da interioridade. Esteja ele na Covilhã, esteja em Pena na Cor, esteja no Fundão, esteja em Setúrico da Beira ou em Guiar da Beira, o problema do associativismo, seja ele na Póvoa, seja na Guarda, seja nas Lameirinhas, seja no outro lado qualquer, é o problema do associativismo. E nós devemos apoiar de forma igual aquilo que é igual e de forma diferente aquilo que é efetivamente diferente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há grupos que efetivamente muito pouco trabalham. E esses terão de ter um apoio mínimo. Mas há grupos que efetivamente mostram a sua diferença. E curiosamente todos os que aqui estão representados mostram a diferença. E essa diferença é o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano, a forma como nos comportamos, aonde vamos, conforme o que fazemos e aquilo que efetivamente levamos. E levamos, Sr. Presidente, desculpe, mas são estes grupos no associativismo que levam o nome da Guarda bem longe. E levam-no não só no país, mas também no estrangeiro. Eu, por exemplo, posso dar N exemplos. Por exemplo, irmos a um festival de folclore, estar em 3 ou 4 grupos espanhóis e estar a Guarda representada ao Centro Cultural. E amanhã não está lá o Centro Cultural da Guarda, já ninguém fala no Centro Cultural. Vão falar, e no outro dia estivemos em Aranda de Douro, vão falar, tiveram cá os tipos, os portugueses. Os portugueses. E mesmo assim não representamos apenas a cidade da Guarda, mas sim o próprio país, quando estamos sozinhos lá fora. Portanto, isto chama-se um carinho muito grande da nossa cidade, da nossa região e também do nosso país. Isto é muito importante para nós. E dizer que a legislação que existe do dirigente associativo voluntário tem de ser revista. Os deputados da nação que por aqui passaram, que foram eleitos na campanha eleitoral, tiveram reuniões connosco e nós próprios dissemos isso. É necessário rever. Porquê? Porque, por exemplo, através da Direção-Geral das Artes, apenas são apoiados grupos profissionais, mas nós temos trabalho onde nós temos profissionais a trabalhar em vários grupos, o que significa que o Estado tem a obrigação de apoiar o associativismo e verificar aqueles grupos que efetivamente estão a trabalhar bem e que têm um trabalho mais ou menos muito parecido àquilo que fazem os profissionais. Aliás, nós temos amadores que são muito mais profissionais que certos profissionais. E, naturalmente, o dinamismo que nós podemos dar é um dinamismo completamente diferente daquele que, efetivamente, é dado por alguns grupos profissionais. E aí, o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário e a nova legislação acerca do associativismo deve ter esta componente. Deve ter esta componente e deve-nos defender a nós próprios. Nós não somos subsídio-dependentes, mas somos aquilo que efetivamente queremos. Também não somos parvos para dizer que não queremos o subsídio. É evidente que queremos, mas não chega. E tenho além um homem que é um engaixo que faz milagres e que, com o orçamentozito que temos, eu costumo dizer que a manta é tão pequena, quando o engaixo está para a cabeça, está para os pés, e quando está para os pés, está para a cabeça. E nós vamos vivendo assim. Não é só o Centro Cultural, é todo o mundo associativo. E, portanto, nós temos de dizer isto. Outra coisa é, nós temos também de denunciar uma situação que, efetivamente, quer se goste, quer não se goste, tem a ver com os transportes. Nós, ao sairmos, nós temos de ir. Reparem só este exemplo que eu vos vou dar. Nós vamos à Póvoa de Varzim e atuamos. E chegamos aqui às 2, 3 da manhã. E no dia seguinte estamos em Aveiro, ou no Porto. Mas vimos aqui, o pessoal chegou, dormiu na Guarda, comeu mal e porcamente, desculpem a expressão. E no dia seguinte vamos. Porquê? Porque não temos dinheiro suficiente para 30 ou 40 pessoas ficarem lá. E isto depois de ultrapassarmos determinado tipo de quilómetros, debitam-nos. Isto chama-se dar com uma mão e tirar com outra. E aí, desculpem, diga, temos de ter uma situação, uma forma mais proativa para aquilo que é o associativismo. Desculpem-me o desabafo,
mas eu tenho de falar sobre os problemas que senti. E, naturalmente, é extremamente importante que se diga isto. É evidente que o Carlos Gonçalves fez o favor de me dizer que me tinha esquecido aqui de falar do balé. Pois é que realmente eu posso vos dizer que estão bem as nossas escolas de balé, se me esqueci. Agora volto atrás um bocadinho para dizer que nós todos os dias temos esta escola de balé a funcionar nesta precisa sala. Estão aí como é que isto se chama? As barras, estão ali os espelhos para elas e temos as aulas de balé praticamente cheias. O que significa à partida que estamos aqui a fazer o trabalho. E mais, este ano abrimos uma coisa que foi muito gira. Foi para as senhoras poderem vir fazer ginástica e aprenderem danças e temos isto completamente cheio. E já agora, se as senhoras que nos estão a ouvir quiserem vir, naturalmente ainda podemos realmente aceitar mais meia dúzia delas, naturalmente que sim. Mas quero-vos dizer que está a ser um êxito completo da nossa parte, portanto, isso. Bom, eu não podia estar aqui toda a noite e penso que seria bastante aborrecido da minha parte continuar aqui a discutir isto. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Já o fiz a esta mesa, ao Dr. Valbon, ao Carlos, à Ema, que estiveram aqui na mesa. Eu quero agradecer à direção, a toda a direção que esteve comigo, a última direção, no sentido de fizemos aquilo que achámos que deveria estar bem. Vêm outros e, efetivamente, aquilo que eu desejo ao Daniel, à Anabela, ao Pedro, ao Joaquim Mingacho, à Helena, à Maria Elvira, ao João Pedro, à Diana, à Mariana e à Maria de Fátima, aquilo que eu lhes desejo é que, efetivamente, continuem o trabalho do Centro Cultural. Eu quero relembrar a memória aqui do Sr. Manuel Lopes, um homem que esteve aqui durante cerca de 40 anos nas direções, que morreu no último mandato e, portanto, homenagear aqui o Sr. Manuel, que foi efetivamente o homem que tinha aqui a sua segunda casa. E depois eu quero aqui homenagear, sem entrar aqui em nomes e nesta história toda, os elementos do Orfeão, o seu maestro Luís Serra. Quero homenagear os elementos do Conjunto Rosinha. Quero homenagear aqui, naturalmente, o rancho folclórico da Guarda, único no Concelho da Guarda e que leva tão longe a nossa maneira de estar. Obrigado por fazer. Quero agradecer também ao Coral Cantar Tradição, às escolas de música, agora sim à escola de balé, que não me vou esquecer, naturalmente, e quero agradecer também às associações, porque já o fiz. E o futuro a Deus pertence. Naturalmente que, se me perguntarem, vou embora depois de 20 anos nesta casa. Vou embora depois de 20 anos, se me disserem que levo comigo alguma nostalgia de não poder ter feito tudo aquilo que eu gostaria de fazer, e quando eu falo nas direções onde eu estive, mas garanto-vos que tudo aquilo que nós fizemos foi indiscutivelmente para o bono, para o bem desta casa, para o nome do Centro Cultural e, naturalmente, para o nome da Guarda. E isso ninguém me tira. Eu vendo a Guarda e vendi, permitem-me a expressão, vendi aonde fui, falar sempre da minha cidade. Falei sempre da minha cidade. Nunca pedi autorização de nenhum Presidente de Câmara se podia falar ou não. Porque se me tirassem, Presidente, desculpe, mas se me tirasse esse condão de eu poder falar da minha cidade, garanto-lhe que nós zangávamos a sério. Porque eu continuaria a falar. Mas... é por isso mesmo que, vou feliz, vou contente, penso que, como vos disse, havia mais coisas para fazer,
Mas entre a balança, e curiosamente eu sou balança, entre os pratos da balança, entre o deve e haver do livro do Merceeiro, garanto-vos uma coisa: eu não pendo um bocadinho mais para o haver do que para o deve. Desculpem-me lá esta ditada de orgulho, mas entrei nesta casa com 14 anos, com a Helena, para o orfeão de Padre Bernardo. E ainda cá continuo. E não vou ser como os outros políticos que vão andar por aí. Eu vou ficar aqui. Vou ajudar esta casa naquilo que eu puder. E por isso, na pessoa de Daniel Lucas e na pessoa de todos os elementos que fazem parte da direção, um grande abraço. Continuai o trabalho. Melhor, peço-vos que não façam pior. Não façam melhor, mas que façam diferente. Mas levem o nome da Guarda, levem o nome do Centro Cultural por aí e o lema que eles instituíram pela Guarda, pela arte e pela cultura, preservem-no e continuemos assim durante muitos e vários anos. Estes quadros que aqui estão, nós olhamos para eles e nós dignificamos sempre. Por exemplo, tivemos aqui, estou além de ver o Jorge Barreto Xavier, que era secretário de Estado, tivemos aqui o João Soares, Ministro da Cultura, tivemos o Castro Bento, Ministro da Cultura, tivemos o Diretor-Geral, que é sócio desta casa, o Américo Rodrigues, tivemos aqui a Secretária de Estado de Valorização do Interior, tivemos aqui a Ana Mendes Godinho, tivemos aqui o Francisco José Viegas, há 2 anos, tivemos este ano aqui a jornalista da RTP, a Rosa Veloso, tivemos aqui o Zé Neves, ator que também saiu desta casa, tivemos aqui no Dia do Exército, o Sr. Presidente fez questão de sermos nós a receber aqui o chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, nesta casa, para não falarmos noutras, tivemos sempre aqui e enaltecemos isto. E mais, vocês estarem aqui, neste momento, numa tomada de posse, num dia frio como hoje, fazerem questão de aqui estar, desculpem, vocês carimbam esta casa, vocês enchem a alma. Muito obrigado.